Boa noite, queridos, queridas, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Abra sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo de número 28, os últimos versículos aí do capítulo, versículo 18 a 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Oremos, feche seus olhos, peça a Deus que fale ao seu coração. Deus amado, obrigado por Tua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos, ó Deus, meditar nessas santas escrituras, ó Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração para receber a mensagem do Senhor e que o Senhor nos dê a graça de sermos praticantes e não apenas ouvintes. Tem misericórdia de nós. Abençoa todos que aqui estão e todos que ouvirão, ó Pai, também esta palavra, que o Senhor traga edificação, conversão e santificação, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Não sei se vocês notaram no teatro de ontem, né? Depois de Jesus ressurreto dentre os mortos, e fala, o irmão estava interpretando Jesus, ele cita aqui qual texto da Bíblia de cor? Vocês lembram dele falar? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando eu vi ele falar aquilo, né, falando esses versículos, está introduzindo a mensagem de manhã. E vocês veem aqui que Jesus está prestes a ser assunto aos céus. Então nós temos aqui pelo menos 3 coisas que nós queremos ver como a igreja viveu, né? Nós temos aqui uma afirmação, uma ordem e uma promessa. Pegou os 3? Uma afirmação de Jesus, que é toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós temos uma ordem de Jesus, ide e fazei discípulos de todas as nações, de todas as etnias, e nós temos uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, vamos tentar voltar agora nos primeiros anos após a ascensão do Senhor Jesus ao céu, e vamos ver como que a igreja viveu isso aqui, essa afirmação, essa ordem e essa promessa. Vocês se lembram que quando Jesus foi assunto aos céus, lembra de Mateus 24? Jesus sendo recebido na glória: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos exércitos de todos os anjos. Levantem anjos para receber o Rei da Glória. Levante Gabriel, Miguel, levante todos a população celestial para receber o Rei da Glória, que volta vitorioso, porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a Satanás. E agora, então, ele dá essa palavra aqui aos discípulos, né? Antes de ser assunto aos céus. Vejamos, então, se a igreja viveu essas verdades aqui. Primeira verdade é que essa afirmação de Jesus que está no verso 18 aí, vamos ler juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ou seja, toda a autoridade do Senhor Jesus Cristo mostra para nós que o Senhor Jesus, ele é soberano. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Todos dependem dele e ele não depende de ninguém. Será que a igreja entendeu isso? Eu quero que você acompanhe agora comigo, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 4, e nós vamos ler aqui alguns trechos do livro de Atos para vermos se a igreja entendeu essas verdades aqui apresentadas nesse texto de Mateus capítulo 28. Então, começando aqui com Atos capítulo 4, vamos ver se a igreja entende essa afirmação de Jesus, que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vamos ver o que a igreja, diante da perseguição, diante da opressão até do inimigo, dos inimigos e de Satanás, como que a igreja reage? Qual que é a reação da igreja diante da perseguição que ela está enfrentando aqui no capítulo 4, quando Pedro e João tinham sido presos, né? E interrogados pelas autoridades religiosas que queriam fazê-los calar. A igreja então se reúne em oração, verso 23, está aí, verso 23, capítulo 4, olha comigo, verso 23. Uma vez soltos os irmãos, né? Pedro e João procuraram a igreja, os irmãos, e contaram todas as coisas quanto havia dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, o que a igreja faz? Unânimes, que coisa linda. Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: olha se a igreja entendeu que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra ou não. Disseram: tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos se imaginam coisas vãs? Está citando qual texto da Bíblia? Salmo de número 2. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se uniram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, porque o Senhor reina, o Senhor é soberano, quem está mandando e quem está no trono do universo é o Senhor Jesus Cristo. Não é Herodes que manda, não é Pilatos que manda, nem mesmo César imperador que manda. Quem manda, quem é soberano é o Senhor, é o Senhor. E a igreja ora dizendo isso, em quem eles criam e quem é o seu Deus. Eles não oram pedindo: Deus, coitadinho da gente, nos protege, porque o inimigo vai nos estrangular agora, porque Senhor, nos guarde, tem misericórdia de nós. Pelo contrário, eles oram com essa autoridade, com essa confiança, sabendo que o Senhor reina soberano, e eles dizem: Senhor, concede intrepidez. Nós queremos intrepidez para anunciar a tua palavra, porque nós vamos avançar. E com certeza eles devem ter lembrado também as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Agora, não é que a igreja está acuada e o inferno está atacando com as portas da igreja, como se as portas fossem um instrumento de ataque. Não. É o inferno que está acuado e a igreja está rompendo as portas do inferno para saquear, para tirar os cativos de Satanás. E assim o Senhor nos dá a vitória em nome de Jesus. Então, queridos, nós devemos ter o mesmo entendimento e orar com confiança e assim avançar na evangelização e no discipulado. Ontem, conversando com um pastor,
amado e conhecido por nós, pastor Rander, ele contando a situação que estão vivendo lá em Morrinhos, né? De um vizinho que está atacando a igreja, inclusive jogando bombinha na porta da igreja lá e denunciando a igreja e fazendo aquela coisa. Eu falei, pastor, às vezes a gente tem que, de fato, estar em oração pedindo a Deus para que o Senhor tenha misericórdia e traga libertação àqueles que estão nos atacando, né? O que Deus quer nos mostrar com tudo isso? Estava conversando com ele e nós trocando essas ideias aí. Eu falei, vamos estar em oração, né? Para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Mas a igreja tem sofrido ataques no mundo todo. No mundo todo e muito mais, e até piores ainda, de prisões, de morte, por simples fato de ser cristão, de confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Mas o que nós devemos fazer? Qual que é a palavra de Jesus para nós? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Isso é ser cristão. E é assim que nós vamos vencer, na força do poder do amor de Deus, nós venceremos, né? Então, a igreja entendeu essa afirmação do Senhor Jesus Cristo, que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A outra palavra de Jesus, aí no versículo de número 19, de Mateus 28, e verso 20 a parte A, é que diante disso, sendo que ele tem toda a autoridade, ele é soberano sobre tudo, sobre todos, então, igreja, vão e façam discípulos de todas as etnias. A palavra aí no grego para nações é etnias, todas as línguas, povos, raças e nações, e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Será que a igreja entendeu isso? Fazer discípulos de todas as nações, batizando os convertidos, ensinando a palavra de Deus a esses convertidos, de Gênesis, Apocalipse. A igreja entendeu isso e obedeceu? Você que está em Atos, se não tiver, volta lá para Atos. Vamos ver aqui. Você vai ver isso no livro todo de Atos, mas eu quero destacar dois textos aqui. O primeiro está em Atos, capítulo 8, quando um irmão diácono chamado Filipe, ele entendeu que o Senhor nos chamou para fazermos discípulos e ele vai então pregando a palavra de Deus nas cidades, né? Está ali levando a palavra do Senhor, e o Senhor o conduz a um lugar que estava deserto, mas que lá ia passar uma carruagem de um eunuco oficial da rainha de Candace, e ele deveria então juntar-se àquele homem para explicar para aquele homem a palavra de Deus, fazer um discipulado com o oficial da rainha de Candace, né? E aí o Espírito Santo vai conduzindo Filipe, né? Porque ele quer obedecer, ele quer fazer discípulo. Verso 29, aí do capítulo 8, verso 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-se deste carro e acompanha-o. Vê que a carruagem está indo, e Filipe certamente está ali correndo, bem ligeiro, né? Esse homem de Deus, e correndo, né? Diz Filipe, ouviu ele ler o profeta Isaías, e ele faz a pergunta então para o oficial que está lendo lá o profeta Isaías: compreendes o que você está lendo? E o homem responde: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. E aí, então, a partir dessa passagem, ele vai explicando a respeito do Senhor Jesus Cristo, né? Verso 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. É isso que eu e você devemos fazer, né? Está levando a palavra de Deus, para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Isso é discipulado. Nós temos até uma revista que nós usamos aqui na igreja também,
para ajudar, para cooperar com você no trabalho de discipulado. Está vendo aqui que está escrito? Curso de discipulado bíblico, né? São 3 lições, e a primeira lição fala sobre quem é Jesus, né? E aí vai tratando dos assuntos relacionados à palavra de Deus, que você pode usar, esse material está disponível, ou um simples fato de você ler a Bíblia com alguém, para alguém, também você está sendo usado por Deus para fazer discípulos, né? A igreja entendeu isso, irmãos? A igreja entendeu. Os irmãos, eles foram fazendo discípulos. Olhe lá agora, um pouco mais à frente, capítulo 14 de Atos, versículo de número 21 e 23. Veja como a igreja está agindo agora aqui nas viagens missionárias, né? O que a igreja está fazendo? Discípulo. O que é que Paulo, Silas, Barnabé, os irmãos, as irmãs estão fazendo? Discípulos, né? Capítulo 14, verso 21, diz o texto: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e foi feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-los em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. O que Paulo e os outros irmãos missionários estão fazendo? Discípulos, né? Essa é a nossa missão como igreja. O que nós hoje temos feito, depois de tantos séculos já passados, né, da igreja? Todas as nossas programações, irmãos, devem se voltar, ou devem cooperar no fazermos discípulos, né? A igreja, no passar dos anos, infelizmente foi perdendo de vista essa ordem do Senhor Jesus de ir de fazer discípulos. E nós fomos nos tornando algo mais parecido com a organização religiosa do que com uma comunidade de discípulos. O Senhor não nos chamou para sermos uma organização religiosa simplesmente, o Senhor nos chamou para sermos uma comunidade de discípulos. Discípulos que fazem discípulos. E com certeza é importante ser membro de uma igreja evangélica, fazer parte da instituição, mas mais importante ainda é sermos discípulos de Cristo. Parece que nós estamos aprendendo mais a ser presbiterianos, assembleanos, batistas e outras denominações, etc. Estamos aprendendo mais, mas será que nós estamos aprendendo a ser discípulos de Jesus? O que Jesus fala lá em Mateus capítulo 16, verso 24? Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para ser discípulo de Jesus tem que encaixar nesse perfil aí, né? Duas coisas importantíssimas: negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Negar a si mesmo, não fazer mais sua própria vontade. E tomar a sua cruz é estar pronto a viver e a morrer por Cristo. Então, muito mais do que ser um presbiteriano ou qualquer outra denominação, eu preciso perguntar para mim mesmo: eu estou negando a mim mesmo? Porque às vezes eu estou satisfeito em ser de uma denominação religiosa, mas eu sou discípulo que nega a si mesmo, que toma a sua cruz. Nossa missão como igreja é ser e fazer discípulos. Amém? Ser e fazer discípulos. Essa é a ordem do Senhor. E a igreja em Atos estava assim vivendo, né? Então eu pergunto para você: você é um discípulo de Cristo? Amém? O que esses irmãos missionários estão fazendo pelo mundo afora?
discípulos de Jesus. Não tem outra função maior, né? Missão. Eu e você estamos fazendo discípulos de Jesus? Essa é a nossa missão também como igreja, e de fazer discípulos de todas as nações. E quando o Senhor também, lá em Marcos, ele fala para ir de pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes os discípulos e as criaturas que eu tenho que discipular ou fazer, evangelizar, está do outro lado da rua, ou do meu lado, do meu vizinho, seja perto, seja longe, ou através, ou mesmo a distância de um zap no celular, você entrar em contato e poder evangelizar, né? Para que assim você seja instrumento de Deus para fazer discípulos. Então, essa é a nossa missão, essa é a ordem do Senhor Jesus. E por terceiro aqui, e último, nós temos a promessa que o Senhor deixa lá também, no versículo 20 de Mateus 28, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco. Você não está sozinho quando você vai fazer discípulos, porque nós carecemos da graça e do poder de Deus. E eu pergunto para vocês, irmãos, a igreja em Atos viveu isso? A igreja de Atos experimentou da presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida? Sim ou não? Com certeza sim. Abre lá em Atos 9. Atos 9, nós temos aqui uma das declarações mais lindas de amor do Senhor Jesus Cristo pela sua igreja. Atos 9, verso de 1 a 5. Atos 9, de 1 a 5. Olha como o Senhor Jesus se identifica com o seu povo, com a sua igreja. Saulo, respirando ainda ameaças, aqui Saulo não era convertido ainda, foi o dia da conversão dele, né? Respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E ele respondeu, e a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Jesus já não estava no céu? Como que Saulo estava perseguindo a Jesus, irmãos? Jesus já estava no céu. Ele já está na glória. Ele já foi assunto, né? Aqui, Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi assunto aos céus, e a igreja está agora indo e fazendo discípulos. Mas tem a perseguição, e Saulo era um terrível perseguidor da igreja. Por que Jesus pergunta para Saulo: por que você está me perseguindo? E não, porque ele não pergunta: por que você está perseguindo a minha igreja, Saulo? Por que a pergunta de Jesus não foi assim: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Por que Jesus pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo. Perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que identidade, que identificação que o Senhor Jesus tem com a gente. E eu acho linda essa ideia. Isso aqui para mim é uma declaração de amor, irmãos. Lindíssima, né? Como Jesus ama o seu povo e se identifica com o seu povo.
se identifica com o seu povo. Uma das histórias missionárias assim mais impactantes para mim, para muitos que ouvem, né, contadas pelo pastor Ronaldo Lindório. Vocês sabem que o pastor Ronaldo Lindório foi missionário lá em Gana, na África, numa tribo. Deus usou muito ele lá para plantar a igreja. E ele tem vários testemunhos de obras, de trabalhos missionários de outro. Ele gosta de contar no canal dele, depois você abre lá no outro canal do YouTube, Ronaldo Lindório. Procura lá na playlist, lá, as histórias missionárias, que ele conta de outros missionários. Em uma dessas histórias ele fala de uma irmã que, na África, né, ela sofreu uma terrível perseguição também de pessoas que queriam destruir o trabalho que aqueles irmãos estavam fazendo e perseguindo a missionária, de maneira que ela foi presa, foi estuprada e sofreu terrível. Quando ela estava assim, a ponto de desesperar da própria vida, com muito sofrimento, muita dor, ela dizendo: Senhor, como que eu estou assim, como isso, por que essa situação comigo, presa, né, e sofrendo tamanha humilhação? E ela sente uma paz, uma presença quando ela ora a Deus. Sente a presença. E ela sente no seu coração Deus dizer para ela: filha, esses sofrimentos seus são os meus sofrimentos. Eu estou com você. E ela sente segurança, paz. Deus a liberta daquele sofrimento. Ela volta para a sua terra, na Inglaterra. E vocês acham que ela ficou lá? Ela voltou depois. Eu falei: não volta para lá não. O país era o Congo, se não me engano, na África. Não volta para lá não, está terrível, você já sofreu demais, não volta. Se vocês não me enviarem, eu vou por conta própria. E ela volta para o campo missionário. A presença consoladora do Senhor. Hoje, lendo Salmo 23, lembrando o texto de Jesus, né, bom pastor, falando com uma pessoa que passando por problema de saúde, e Jesus diz nesse texto para as suas ovelhas: ainda que eu passe por um vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Não temerei, porque tu estás comigo. Agora, Saulo passa de perseguidor a perseguido. Olhe comigo capítulo 18, vá comigo um pouco adiante em Atos. Capítulo 18, depois que Saulo é convertido por Deus, pela obra do Espírito Santo. Atos 18, versículo 9 a 11. Paulo também sofreu bastante perseguição, né? Tanto que, no próprio momento ali da sua conversão, Deus está dizendo para Saulo que ele ia experimentar a glória de sofrer por Cristo, né? E aí, versículo 9 do capítulo 18. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Eis que estou convosco. Quantos dias? Todos os dias. Todos os dias. Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmãos, uma igreja saudável vive essas verdades, lembrando essa afirmação do Senhor Jesus Cristo: toda autoridade me foi dada dos céus e da terra, Ele é soberano. E Ele é quem reina, Ele é quem manda nesse universo que Ele criou e sustenta com seu poder. Uma igreja saudável vive obedecendo a ordem do Senhor Jesus de ir e fazer discípulos. Eu e você temos essa obrigação, e que sejamos obedientes. Uma igreja saudável é uma igreja que sabe que o Senhor está presente todos os dias conosco. Não só nos dias de alegria, de fartura, mas de escassez, de dor e de sofrimento também. A bondade e a misericórdia nos seguirão. Todos os dias o Senhor está conosco. Uma igreja que vive assim é uma igreja saudável. Não é perfeita, como a gente vê em Atos aqui, tinha problemas, mas era uma igreja saudável. E problemas, muitas vezes, toda igreja tem, e muitas vezes é até bom que tenha problemas. Muitos problemas são bons para que a gente busque em Deus a solução. Muitos problemas foram surgindo na igreja, eles buscaram a Deus a solução, e Deus deu, e foi uma benção. E um problema, por exemplo, lá em Atos 6, né? Foi a instituição dos diáconos. Antes de ser instituídos os diáconos, tinha um problema, que estava tendo uma confusão lá, e como resolver? Vamos jejuar e orar, e que Deus vai dar a solução. Elege entre vocês homens cheios do Espírito Santo, fiéis, tementes a Deus, cheios de sabedoria, para que possam cuidar dessa questão. E assim foi resolvido o problema. Então, oremos para que nós sejamos uma igreja saudável, em nome de Jesus. Uma igreja saudável é uma igreja que sabe que o seu Deus é soberano, que obedece à ordem do Senhor de fazer discípulos e que se alegra no conforto da presença de Deus conosco sempre, todos os dias, a todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Que você, como eu, possa dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor é soberano, e como um Deus soberano que eu seja obediente ao Senhor, à tua ordem de fazer discípulos. Usa-me, né? Diga para o Senhor, como disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa a mim, a minha vida, para abençoar a vida de outras pessoas. E obrigado pela tua doce presença do teu Espírito Santo todos os dias. Senhor Deus amado, Deus querido, te louvamos, te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus bendito, o Senhor é Deus, soberano sobre tudo, sobre todos. O Senhor reina, Senhor dos senhores e Rei dos reis. E o Senhor nos envia como missionários e missionárias para levarmos a tua palavra fazendo discípulos. Que assim possamos viver como igreja, ó Deus, e assim, ó Deus, entendermos e sentirmos e termos a convicção da tua presença conosco todos os dias, para que possamos, ó Deus, cumprir a nossa missão, a missão que o Senhor nos manda, ó Pai. Que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, perdoa os nossos pecados, nosso egoísmo, e nos encha do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.